Aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E há 2 semanas atrás, ou melhor, há 3 semanas atrás, quando esse vídeo estiver saindo, se minhas contas não estiverem enganadas, eu lancei um vídeo falando sobre obras que trocam o protagonista permanentemente. E lá eu falo também que algumas obras, quando vão trocar o protagonista ou às vezes o elenco todo, acabam fazendo de uma forma errada. E também tem vezes que a obra não necessariamente tenta trocar os protagonistas, mas que, quando vai apresentar personagens novos, apresenta de uma maneira bem errada, na qual acaba gerando basicamente briga entre os fãs, a fanbase, a empresa e todo mundo briga no final. Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo, já que eu vou falar aqui, na minha opinião, as piores apresentações de personagem e adição de elenco dos games. Lembrando que aqui eu não necessariamente estou falando que o personagem é ruim, né? Mas sim que eles foram introduzidos de uma maneira bem ruim. A maneira que eles foram introduzidos sim foi ruim. Até porque, tirando um exemplo específico, eu meio que gosto de todos os personagens que vão estar aqui nessa lista, tá? Agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. O primeiro caso que eu vou falar aqui é um caso que aconteceu com 2 personagens, que são personagens legais, mas que foram introduzidos de uma maneira péssima. Um especificamente de uma maneira pior que o outro, que no caso são o Silver the Hedgehog e o Axel. E bom, ambos foram introduzidos em 2 jogos que são considerados um dos piores de suas franquias. No caso do Axel é pior ainda, porque da série X ele é unanimemente o pior. Já no caso do Silver, o Sonic 2006 não é mais considerado o pior jogo do Sonic. Ainda assim ele é um dos piores, tá? Não se engane, eu não falei que esse jogo é bom, e sim que a galera não considera eles o pior. Até porque a franquia tem mais jogo ruim assim. De qualquer forma, o caso do Axel se agrava ainda mais porque ele basicamente substituiu o Axel. E esse é um dos piores tipos de introdução que você pode ter, que é você substituir um personagem amado. E no caso dele especificamente foi o protagonista, tá? Eu acho que se ele substituísse o Zero, ainda assim ia ser muito ruim, muita gente ia reclamar, obviamente, mas ia ser bem menos pior do que ele substituir o X, tá? Porque, caraca, além dele ser o protagonista, o jogo literalmente tem o nome dele, X, Mega Man X. Ou X se você preferir, até porque a gente tá no Brasil, né? Já no caso do Silver, ele também é um protagonista, mas no caso dele, a história é dividida igualmente entre o Sonic, Shadow e Silver. Ainda assim, a introdução de ambos em jogos ruins acabaram causando uma péssima primeira impressão pra eles. E no caso do Silver, ele ainda apareceu no Sonic Forces, tá? Que é outro jogo que ele aparece. Ele aparece, claro, em jogos bons, assim, como por exemplo no Sonic Colors DS, ele aparece lá, ele tem uma pequena participação lá. Ele também aparece no Sonic Generation e também em outros jogos spin-offs e tudo mais da franquia. Então sim, ele até tem uma boa carga de participação, mas nos jogos principais mesmo, ele apareceu no Sonic 2006 e no Sonic Forces, que é outro jogo do Sonic bem meh, né? Assim, eu acho o Forces melhor que o 2006, mas isso não é muito difícil. Enfim, já o Axel apareceu no final da série X, e no pior jogo dela, substituindo o protagonista, e com isso ganhando uma antipatia grande do público. Mas ele é um personagem bom sim, tá? O Mega Man X8 tá aí pra provar. De qualquer maneira, esses 2 personagens acabam tendo pouca informação ou pouca participação devido à recepção de seus jogos e, por tabela, às suas aparições. Mas e quando os jogos são bons e a galera decide simplesmente trocar todo o elenco? Bom, esse é o caso do jogo que tá aparecendo aí na gameplay de fundo, que é o Street Fighter 3. O Street Fighter 3 teve 3 versões, ironicamente. A primeira versão já tinha um elenco totalmente novo. Claro, ainda tinha o Ryu e o Ken pra tu escolher. Mas o protagonista da vez era o Alex. E assim, se fosse só a troca de protagonista em jogo de luta, até vai. Porque outras franquias já fizeram isso, como por exemplo Mortal Kombat, Fatal Fury, The King of Fighters e por aí vai. Mas Street Fighter 3 decidiu inovar, já que em vez de só trocar o personagem principal, por que não trocar todo o elenco? E assim, o Street Fighter 3 no caso não foi o primeiro jogo a fazer isso, tá? Antes que alguém fale ou pergunte, não. Ele obviamente não foi o primeiro jogo de luta a fazer isso. Eu só tô dando ele como exemplo daí porque ele é um exemplo muito curioso pra mim particularmente. Porque eu gosto de ver a lore das coisas e ver a história de Street Fighter é uma parada que eu realmente gosto. E me incomodou muito o fato dele ser, olha melhor, ele era, no caso, o último jogo da cronologia da franquia Street Fighter até lançar o Street Fighter 6. Esse sim se passando depois do Street Fighter 3. Mas antes disso ele era o último da cronologia. Porque tipo assim, eu gosto dos personagens que são apresentados no Street Fighter 3, tá? Inclusive boa parte do público também gosta. Mas eles não tinham exatamente o apelo e o carinho que o elenco do Street Fighter 2 ou os personagens do Street Fighter Alpha possuíam, sabe? E isso é um pensamento que acabou afetando na venda do jogo e nas reclamações também. Ah, e essas reclamações que eu fiz, elas também valem para os outros jogos que fizeram isso, como por exemplo Art of Fighting e Fatal Fury, já que ambos os jogos acabaram seguindo esse mesmo processo. O que eu realmente não entendo por quê, tá? Inclusive, eu acho engraçado o fato de que Art of Fighter e Fatal Fury, sendo da SNK, ela decidiu implementar isso.
mas não fizeram isso em The King of Fighters. Ainda bem, tá? É só uma observação, tá? Eu não queria que ela fizesse. De qualquer maneira, esse lance de você substituir todo o elenco que a galera gostava e de um jogo querido, como foi no caso de Street Fighter 2 e dos outros jogos de luta citado, não é uma boa maneira de apresentar personagem. Até porque isso, além de, vamos dizer assim, fazer com que a galera goste dos personagens novos, o que, claro, a galera pode gostar, e como eu dito antes, eu realmente gostei de alguns, mas acaba meio que, vamos dizer assim, atrapalhando esse sentimento de, pô, eu gostei desse personagem, mas eu queria ver e jogar com aquele outro personagem que eu também gostei. Claro que todas as empresas perceberam que isso daí era uma burrada enorme e pararam de fazer isso, tá? Ainda bem, tá? Mas saindo no mundo dos games, vamos agora pro mundo dos animes. E bom, o Kishimoto pode ser alguém que não seja muito bom em escrever personagens secundários assim no geral, principalmente as personagens femininas. Entretanto, ele é bom escrevendo antagonistas, tá? E isso é uma pouca coisa que a galera não fala, mas eu sinto que eles deveriam falar mais, que é como o Kishimoto escreve antagonistas, que eu acho que a maioria deles são realmente bons, sabe? Então do que o Kishimoto não sabe escrever de personagem secundário, ele consegue fazer bons antagonistas. O que não é o caso de uma personagem, que, bom, como o próprio Kishimoto disse e eu falei antes, ele não é bom em escrever em personagens femininas. Então, aparentemente isso é um bloqueio mas tão grande, que isso acabou afetando na hora que ele foi escrever uma antagonista, que no caso é a Kaguya. Assim, a Kaguya necessariamente poderia ter sim sido uma personagem boa se apresentada muito antes, sabe? Mas não foi bem esse o caso, já que ela é apresentada literalmente nos 45 do segundo tempo, sabe? E assim, o problema que ela causa, fora tipo assim, ela ser apresentada tardiamente e não ter como o público se identificar muito bem com ela, é que meio que ela faz parte daquele meme de Naruto, que é basicamente o Pain sendo manipulado pelo Obito, que é manipulado pelo Madara, que no final é manipulado pelo Zetsu Negro, que por sua vez é um servo da Kaguya. Fora que, tipo assim, ela substituiu o Madara, que era o vilão que todo mundo ama, basicamente, em Naruto, sabe? Que até faz memes e tudo mais, e inventaram, inclusive, uma fake news sobre ele. De que o Kishimoto não sabia como derrotar ele, que ele estava muito forte e tudo mais. Isso daí é fake news, tá, gente? Fora o fato dela meio que ser a introdução de alienígenas em Naruto, e por sua vez em Boruto também. Então, podemos dizer que com a introdução da Kaguya, ela também introduziu muitas coisas que os fãs gostaram. Então até agora a gente percebeu que você introduzir um personagem em uma obra ruim vai acabar atrapalhando o público gostar dele ou não. Você substituir ele por outros personagens que a galera amava também vai dar ruim. E você introduzir um vilão no final do final da sua obra, trazendo com esse vilão conceitos que a galera obviamente não vai gostar, também não é uma boa ideia de introdução de personagem. E vocês podem perceber que essas três coisas, apesar de parecerem específicas, acontecem de um monte em outras obras. Sério, são erros bem comuns que a galera comete na hora de introduzir personagem. E que esse quarto jeito é muito pior do que esses outros três jeitos que eu falei. Primeiramente, para eu falar desse último jeito de introdução de personagens, eu vou ter que explicar o que é um retcon. Basicamente, retcon, ou continuidade retroativa, é basicamente você recontar algo que é canônico. Canônico, por sua vez, é tipo o que tá valendo na história e o que não tá valendo da história. E assim, retcons podem ser bons, podem ser ruins, podem até ser mais ou menos, ou não importar tanto para a história. E quando se trata de personagens de retcons, são personagens que foram introduzidos depois, mas que, por algum motivo, sempre estiveram lá, ou sempre foram importantes, mesmo sendo criados depois, sabe? E não tem estilo de mídia melhor que faça isso do que os quadrinhos. Quer dizer, não que games, filmes, séries e mangás não façam isso, tá? Mas que, nesse exemplo específico aqui, os quadrinhos são campeões, tá? Em especial o da Marvel e da DC especificamente daí. Até porque da forma que a história é contada e tudo mais. E assim, teria muitos personagens que eu poderia falar aqui. Mas o que eu decidi escolher aqui foi um personagem que, quando ele foi introduzido, basicamente todo mundo da fandom acabou odiando ele. E eu estava incluso nisso, obviamente. Que é o Garoto Aranha. Numa tentativa desesperada da Marvel basicamente copiar a Bat-Família, a Marvel decidiu fazer o Robin do Homem-Aranha. Só que para introduzir ele de uma maneira mais legal, eles decidiram introduzir ele como se ele sempre estivesse ajudando o Homem-Aranha e os outros aranha no geral e tal. Mas que ele foi apagado da teia da vida e que todo mundo tinha esquecido ele, mesmo ele sendo um personagem que todo mundo gostava, supostamente. E assim nasceu o Garoto Aranha. Assim, a fanbase não simplesmente odeia ele pelo fato de ser um retcon, até porque os fãs da Marvel gostam do Sentinela, que também é um personagem retcon, mas é um personagem que a galera adora. O que faz com que a galera não goste dele é pelo simples fato de que ele serviu como substituto do Miles. E não só como substituto do Miles, mas também como cópia do Miles, porque ele também plagiou alguns conceitos que o Miles tinha na sua HQ do original do universo Ultimate. A galera também não é muito fã da personalidade dele e de muitos conceitos que ele possui em si, sabe? O Homem-Aranha ter uma espécie de ajudante não é uma ideia necessariamente ruim.
Mas a forma que eles fizeram com o Garoto Aranha foi muito ruim, tá? Bem ruim mesmo. E assim, o Homem-Aranha já tem muito personagem de suporte e tal, que acabou ganhando muitos fãs. E eu acho que ele não precisava de um personagem novo como foi o caso do Garoto Aranha. E bom, gente, vocês viram que esses 4 tipos de introdução que eu falei acabaram afetando muito negativamente os personagens. Isso significa que, caso um personagem seja introduzido de uma dessas 4 maneiras que eu falei, significa que ele vai ser odiado ou coisa desse tipo? Não, não necessariamente. Como citado antes, o Silver, por exemplo, é um personagem que a galera gosta, mesmo ele tendo aquela introdução que eu falei do jogo ruim e tudo mais. Mas que é sempre bom você tentar evitar essas maneiras e tal. Afinal, jogar com a sorte numa obra pode fazer com que um personagem seja amado e outro odiado. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Considere se inscrever aqui no canal. E, claro, se quiser ajudar financeiramente, eu vou deixar o link do meu LivePix no comentário fixado. Lembrando que qualquer valor já ajuda aqui o canal. Enfim, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!